começando mais um De Frente com a Lei especial, aqui na 31ª edição da Festa da Uva, direto dos pavilhões do evento. E quem nos brinda com as suas presenças são os vereadores Flávio Cassina, do PTB, e Raimundo Bampi, do PSB. Vamos aqui então dando sequência, recebendo os vereadores no estúdio da TV Câmara, anexo ao estande da Câmara de Vereadores, no mezanino do Centro de Eventos da nossa Festa da Uva. Vereadores, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo nosso, uma satisfação poder participar desse momento dentro de um evento especial com a alma de Caxias do Sul, que se chama Festa da Uva. Vereador Bampi. Da mesma forma, é uma honra para nós estarmos novamente aqui em frente às câmaras da TV Câmara, né? Exatamente. No momento em que celebramos, com certeza, a maior festa do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. E que é importante porque a festa homenageia um produto que foi talvez o primeiro produto que gerou a economia para Caxias do Sul, não só para o nosso município, mas para toda a nossa região. Bom, o senhor vereador Bampi, que preside a Comissão de Agricultura da nossa Câmara de Vereadores, o vereador Cassina, com uma larga atuação também no nosso comércio local, e não tem como fugir do assunto. O senhor cita uva, estamos fazendo 85 anos de Festa da Uva nesta 31ª edição, e a uva está no momento de depreciação. Tivemos uma quebra de safra na ordem de 65%. O vereador Bampi, que é produtor, também microprodutor de uva, pôde sentir muito bem isso, pode também nos relatar essa situação. Gostaria de ouvir primeiramente de vocês como podemos utilizar a Festa da Uva como forma de recuperação ao nosso produto mais importante, digamos assim, da nossa história. Claro que depois Caxias se desenvolveu para outros ramos, né? Bem, eu entendo que a Festa da Uva, com certeza, é um momento propício, porque divulga não só no país, mas inclusive no exterior, o produto, a uva. E com certeza hoje tudo gira ao redor do marketing, da propaganda. E quanto mais se divulga, melhor. E é importante nesse momento, porque o setor vitivinícola está vindo de um período de vários anos de uma dificuldade bastante grande, principalmente a nível de produtor. Realmente nos últimos anos, a remuneração que era oferecida pela matéria-prima, no caso a uva, realmente estava muito abaixo do próprio custo de produção. E se percebe um desalento bastante grande, especialmente a nossa juventude, que hoje somos raros os jovens que querem continuar na atividade, exercendo o trabalho agrícola, principalmente a produção de uvas. Realmente é uma situação bastante difícil. E essa safra de 2016, com um agravante muito maior, onde que, em virtude dos problemas climáticos, nós tivemos uma perda enorme, que algumas pessoas mais idosas afirmam que coisa parecida, um percentual tão alto de perda ocorreu em 1946, portanto há 70 anos. De fato, o excesso de chuvas, geadas, granizo, tudo isso colaborou. Evidente, hoje, muitos dos nossos telespectadores ouvem pela mídia, pela imprensa, a uva está sendo paga muito cara. Eu não diria que é cara, talvez pela sua falta, nesse momento ela tenha sido paga o preço real que ela deveria sempre ser paga. Mas para o agricultor pouco adianta, porque segundo dados de Emater, levantamento feito, que as perdas devem girar em torno de 65%. Nós, particularmente, entendemos que essa perda deve superar esse percentual, porque somos produtores, nós sentimos na própria carne a dificuldade do ano. E com o nosso contato diariamente com os produtores, o que eles nos repassam, nós entendemos que a média, eu acredito que infelizmente deve superar aos 65% da matéria. E como produtor, as suas perdas foram da ordem de quanto? Nós, infelizmente, a nossa perda na nossa propriedade, a nossa perda deve girar em torno de 90%. A nossa safra foi exatamente 10% de uma safra normal. E, vereador Cassina, o senhor, como convive no âmbito do comércio, é comerciante há mais de 50 anos,
Como é que o senhor tem visto essa situação? Aquele velho jargão, quando o campo vai mal, todo mundo acaba sentindo. Não só a sua experiência pessoal, mas na convivência pelos bairros, conversando com o pessoal dos mais diversos segmentos. Que preocupação tem lhe criado nesse sentido? Hoje, nós estamos transformados num polo metalmecânico, né? Segundo polo metalmecânico do país, que responde aproximadamente por 56%, 57% do PIB da cidade. De comércio e serviços está lá mais uns 30 e poucos do PIB. E o agronegócio, embora no contexto geral ele represente mais ou menos 4,5% do PIB de Caxias, ele representa uma produção tão grande que hoje nós somos o maior produtor de hortifruti granjeiro do estado. Claro. Mas voltando um pouco, quando a indústria vai mal, em seguida ela reflete no comércio, nos serviços. A agricultura corre um pouco por fora. A esperança do nosso governador, dos nossos dirigentes no Rio Grande do Sul era que a lavoura iria salvar a lavoura, né? Infelizmente, com todas essas tormentas que aconteceram, tempestades, nós tivemos uma perda muito grande, mas mesmo assim ainda temos uma boa produtividade. E nós no comércio, eu tenho uma experiência de 54 anos de comércio numa casa que tem 68 anos de atividade. Então já enfrentamos tudo que foi dificuldade na vida, né? Tudo que foi plano Collor, Verão, Bresser, Funaro, Verão 1, Verão 2. Não é fácil sobreviver a tudo isso aí. Exatamente. E a minha experiência também, ela tem alguma coisa que ver com o Cindy Loja, onde fui diretor durante 16 anos e agora fui conselheiro da SIC e agora membro do CDL. Então a gente está vendo esse momento, um momento difícil. Nós vamos ter que arregaçar as mangas, nós precisamos de todos, não se faz nada sozinho, todos os segmentos terão que se articular agora em busca de uma solução. E nós sabemos que pela tenacidade do povo caxiense nós teremos condições de superar isso aí de forma mais rápida do que outros lugares. Fala muito na ideia de autoestima. Na inauguração, na cerimônia de abertura da Festa da Uva, as autoridades políticas bateram muito nesse aspecto, traçando um paralelo entre esses diversos momentos de crise pelos quais o país, consequentemente Caxias do Sul, atravessou, e a Festa da Uva surgindo como uma resposta disso. Primeiramente do lado moral e depois efetivamente tentando movimentar a economia a partir dos seus maiores agentes políticos e empresariais. Traça-se aqui um cenário, pelo menos na indústria, fugas de empresas ou fugas de algumas operações para outras regiões do próprio país. O vereador Banco, por exemplo, não é de hoje, chama atenção para o desinteresse do jovem para com o campo devido às dificuldades financeiras, falta de oportunidades. Então, como é que vocês enxergam esse temor? Muitos falam assim de Caxias quase como uma Chicago americana que sai da prosperidade e passa a se tornar um município comum, que não é o caso ainda, mas muitos já traçam esse cenário comparando Caxias com a cidade estadunidense de Chicago. Detroit. Então, Detroit, desculpa, cidade de Detroit. E como é que funciona então fazendo esse paralelo, seja no campo, seja na indústria? Corremos o risco então de nos tornarmos uma nova Detroit ou ainda há o que fazer para impedir um ocaso dessa magnitude? Deixa eu dar uma atravessada aqui, Raimundo. Tem gente ainda que é contra a Festa da Uva, parece mentira. E tem gente muito próxima a nós, a nossa atividade, que ainda corneteia a Festa da Uva porque onde é que se viu que tinha que fazer diferente, porque não é assim que se faz. Impressionante, viu? Impressionante. A Festa da Uva, ela produz um impacto. Nós que estamos no comércio temos a oportunidade de observar. Ela traz um impacto na nossa economia fantástico. E quem está no comércio, quem está na indústria, agricultura, mas mais quem está no comércio e nos serviços, observa perfeitamente a diferença do ano que tem Festa da Uva e do ano que não tem Festa da Uva. Claro. E teríamos caminhos então para, digamos, às vezes as pessoas podem dizer, os prognósticos são exagerados,
mas quando nós ouvimos, por exemplo, o vereador Bump dizer, olha, a produção rural está correndo risco, e as pessoas, não, mas nós somos os maiores e tal, agora já tem uma quebra de safra. Temos antídotos para impedir um ocaso maior? Bem, eu, na mesma linha seguida pelo nosso colega Flávio, realmente entendo que a festa da uva é um momento ímpar, além daquilo que o colega fala, mas também de divulgação. Acho que o Caxias ganha não é só o que é comercializado aqui, mas também o que vai para fora do nosso estado. Quanto às crises, eu talvez possa falar mais em termos do meio rural. Com certeza, no meio urbano, o vereador Flávio tem mais conhecimento. Mas no meio rural, sempre houve momentos de euforia e outros momentos menos eufóricos. Claro. Nós não vivemos, mas se fala que em 1929 houve uma crise muito grande, inclusive foi no período que foram criadas as cooperativas vinícolas aqui da nossa, a maioria delas na nossa região, tudo o problema que existiu. A quebra da Bolsa de Nova York, né? E de lá para cá, sempre houveram períodos onde que o setor agrícola estava num patamar muito bom e outros momentos bem então ruins. seria basicamente um ciclo negativo. Há como reverter isso? Eu penso que sim. É evidente que nós temos que trabalhar numa expectativa que as coisas melhorem. Pode ser que o momento talvez seja mais difícil que os outros, mas vamos superar nesse aspecto sim. A nossa preocupação que temos é que hoje no meio rural, eu vejo que o grande problema rural é a evasão muito grande que tem da nossa juventude. Porque quando terminar essa geração de mais idosos, o que nós estamos temendo? Que hoje, se nós formos ver, segundo dados do INCRA, existem em Caxias do Sul quase 10 mil imóveis rurais. Mas desses 10 mil imóveis rurais, com certeza não chegam 4 mil que são produtivos. O restante são chácaras e lazer. E no que se constata é que cada dia que passa, a população urbana aumenta, precisa de comida, e a população rural diminui. Então, não sei qual é que vai ser o momento que vai se chegar a um equilíbrio entre aquilo que o meio rural oferece e que o meio urbano consome. Porque se daqui a pouco o que o meio rural produzir não for o suficiente, com certeza, aí as coisas poderão melhorar para quem está lá na agricultura, que a lei a oferta é menor que a procura, mas com certeza quem vai comprar, com certeza as coisas serão muito mais difíceis, muito mais complicadas. Claro, aí tem um problema de quantidade, mesmo com uma inflação local dos produtos agrícolas, se precisar importar, o consumidor final vai acabar gastando muito mais também. Então, a situação dificulta muito, né? O caso de Detroit, por exemplo, envolve um dos problemas maiores, apesar de tudo aquilo que a gente conhece, é o setor público. Então, a cidade virou praticamente fantasma, virou um museu, envolve um universo de em torno de 20 mil funcionários aposentados. Então, não tem como pagar os aposentados da cidade. Eu citei ali equivocadamente Chicago, mas era Detroit, a qual fazíamos alusão, que o senhor corrige, e de fato. Mas aí as pessoas que eventualmente fazem esses comentários, tomem cuidado, Caxias do Sul pode se tornar a Detroit dos Estados Unidos, o fazem corretamente ou é uma posição catastrófica um tanto exagerada na ótica de vocês? Como é que vocês reagem a essas comparações? Acredito, vereador Cassina, que nem quando a ciência fala que tem aqueles que são contra a festa da uva, em que tudo terra arrasada. Exatamente. Tudo terra arrasada. Eu acredito que sejam essas mesmas pessoas que não vêem nada de positivo. Porque se nós sempre pregarmos o que é péssimo e ruim, não dá o pessimismo, as coisas começam também realmente a caminhar para esse lado. Agora, nós temos que ter, afinal, nós que somos seres inteligentes, e com certeza, se estamos atravessando crises, com certeza não é a primeira, e com certeza não vai ser a última, né? Mas nós temos inteligência para aos poucos nos adaptarmos e voltarmos a crescer. Essa é a nossa expectativa. Acho que nós temos que também ter um pouco de ânimo e realmente de otimismo. E realmente superar todas as dificuldades que hoje aparecem. Eu acho que é nas dificuldades que se forjam as grandes soluções. Entretanto, nós temos que olhar também a coisa que aí está posta, né?
Não sejamos assim, não façamos uma terra arrasada, né? Um cenário apocalíptico, né? Mas nós temos um problema seríssimo chamado guerra fiscal. Então, as vantagens que outras regiões do país oferecem para o empreendedor são infinitas vezes melhores do que as nossas. Então, às vezes, o nosso empreendedor, ele gostaria de ficar aqui, é a sua raiz, a sua terra, gostaria muito de esparramar os seus tentáculos aqui dentro de Caxias e não consegue ficar aqui porque realmente as vantagens oferecidas por outros lugares são muito melhores. O senhor fala de um assunto bastante polêmico que vem de décadas, pode-se dizer assim, né? Que é a chamada reforma tributária que nunca anda. O Congresso constitui grupos de trabalho, monta comissões e nunca anda. Por quê? Porque na hora que surge a ideia, vamos unificar o ICMS, que é o imposto estadual... Alguém vai chiar. Alguém vai chiar. E aí tem estados que conseguem manter o ICMS num patamar um pouco mais baixo, e aí acontece a guerra fiscal da qual o senhor acaba tratando aqui. Eu gostaria de ouvir vocês, nesse bate-bola que estamos fazendo aqui, a respeito da nossa situação econômica, no contexto de Festa da Uva. O ministro do Trabalho, Miguel Rossetto, anunciou na solenidade de abertura a possibilidade de redução do IPI sobre o vinho, aí pegando por decreto presidencial, mas ele não estabeleceu o prazo. Se acontecesse neste ano, cairia dos atuais 10% para 6%, e em 2017, então, o IPI sobre o vinho chegaria a casa de 5%. Como é que vocês reagem a isso? Alguns representantes do setor vinícola ficaram um pouco céticos, aquela história, mas faz um anúncio, será que vai se confirmar? Como é que está o otimismo de vocês em relação a um desses anúncios que aconteceram, então, na abertura da Festa da Uva de 2016? Se é considerado alimento, não teria que ter IPI nenhum. Vamos começar por aí. Faz parte da cesta básica, né? Inclusive o setor, alguns anos atrás, realmente trabalhou nesse sentido, para que aqui no Rio Grande do Sul foi encaminhado um projeto para que o vinho fosse considerado um alimento, mas infelizmente não passou. Bem, de nossa parte, nós por muito tempo militamos dentro do movimento sindical dos trabalhadores rurais e com certeza a bandeira de redução dos impostos foi uma das batalhas que sempre defendemos, porque hoje o vinho nacional, com certeza, paga um dos impostos mais caros do planeta. Então, realmente, aliás, não é só no vinho. A nossa agricultura brasileira, muitas vezes taxada que ela não é competitiva, é só nós termos a mesma situação que outros países. Na maioria dos produtos nós somos concorrentes. O que nos mata é o que lá fora outros países ajudam o setor agrícola e os impostos que são cobrados aqui dentro. Então, a redução de impostos, nós sempre batalhamos nesse sentido. E, de fato, ontem, infelizmente, o nosso ministro do Trabalho, Miguel Rossetto, falou sobre a redução de impostos no setor do vinho. Não é um percentual muito alto, mas já com certeza viria ajudar. Agora, quanto a sua, eu não conheço todos os detalhes desse decreto, nem sei se ele já saiu ou não. Não, ele estaria em fase de elaboração, Perfeito. Pelo menos pelo relato do ministro Rossetto. Perfeito. Então, eu acho que é importante que venha. Agora, esperamos que se concretize. Embora que a gente tenha experiência de outras determinações governamentais e outras leis que foram publicadas e não cumpridas, nós não temos como duvidar da palavra de um ministro, principalmente quando esse ministro veio em nome da nossa Presidente da República. Não temos o porquê duvidar. Eu acredito piamente, conheço o Miguel Rossetto já há muitos anos, sempre foi uma pessoa séria, muito responsável, principalmente eu conheço desde que ele foi ministro do Desenvolvimento Agrário, e realmente nós queremos piamente que seja cumprido. Não podemos, eu não duvido uma palavra do ministro. Embora você saiba que existem outras leis que infelizmente ficaram no papel. O vereador Cassina sorri aqui do meu lado, ele está mais cético que o senhor, com certeza. Não, é que a presidenta Dilma já havia acenado alguma coisa semelhante na sua passagem anterior, aqui há 2 anos atrás, né? Então... É inevitável que os entrevistados acabam ditando o tom do programa, pelo interesse de vocês, pelas pautas que permeiam os mandatos de vocês. Mas no contexto de Festa da Uva, nós temos aí, por exemplo, como atrações, a própria troca do desfile principal, são 8 desfiles com curso alegórico das soberanas da Festa da Uva na Rua Plácido de Castro, os próprios palcos, os 3 palcos prevêem mais de 2.000 atrações, a festa está cheia de novidades.
Como é que tem sido para vocês aí nesses dias iniciais? Já estão conseguindo acompanhar algumas dessas atrações? Já se agendaram nesse sentido? Eu gostaria de uma breve impressão de vocês nesse sentido da própria Festa da Uva e as suas atrações nessa reta final do nosso programa. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 8 ou 9 edições da Festa da Uva na distribuição de uva no desfile. Então era um trabalho muito grande, envolvia em torno de 100 colaboradores, 120, e trabalhávamos com empresas patrocinando com caminhões e nós entregávamos então para todo mundo durante o desfile. E esse ano, em função da quebra da safra, também foi dada uma segurada, embora tenha aqui para dentro dos pavilhões tem uva à vontade, né? Mas no desfile foi dada uma segurada. São 200 mil quilos estocados para distribuição ao longo da festa. Já em refrigeração, prontinho. Exatamente. Né? Então acho que não vai haver problema nenhum. E na distribuição, está havendo uma distribuição mais voltada para as arquibancadas e menos para a rua, como era antigamente quando atuávamos nesse segmento. Claro. E entre Sinimbu e Plácido de Castro, eu acho que essa experiência é válida, porque a Plácido de Castro já aprovou para Carnaval, já aprovou para a Semana Farroupilha, e eu acho que vai aprovar também na Festa da Uva, um pouquinho de alguns ajustes que deverão ser feitos, né? O palco poderia ser um pouco mais de profundidade, um pouco mais para dentro, para possibilitar aqueles que estão nas laterais poderem observar melhor a orquestra. Tem alguns ajustezinhos, acelerar um pouco o desfile, né? Procurar não atrasar, o tempo ajudar também. Claro. Né? Eu acho que está indo num excelente caminho, né? E eu acho também que a Plácido de Castro é definitiva. O senhor basicamente se refere à troca, né? Quando eu disse novidade, não é à toa, porque todas as outras edições, pelo menos a maior parte delas, que lá nos primórdios da Festa da Uva chegou a acontecer alguns desfiles na Júlio de Castilhos, depois vai para a Rua Sinimbu, culminando então com um curso alegórico em frente à igreja da Praça Dante Alighieri. Agora se testou, por questões até principalmente logística, a Rua Plácido de Castro. Então é uma experiência, alguns se agradaram, outros ainda não. Acontecerão mais desfiles, então alguns dos ajustes que o senhor está propondo. Se daqui a possa pouco, voltar, se não for uma experiência válida, né? Como já aconteceu com o Carnaval, que ficou lá, e vai acontecer em outubro próximo com a própria Feira do Livro, que também deve acontecer, mas aí não na Plácido de Castro, na Estação Férrea. Nada é definitivo, claro. Então... E vereador Bamp, como é que está sendo isso, o comportamento da festa com as atrações? Nós já tivemos a oportunidade de presenciar e participar de algumas edições das Olimpíadas Coloniais também, que aconteceu já, se me falar mal, começou 2 domingos antes da festa, da abertura da festa. Então, na verdade, eu achei bastante interessante, bastante público participando. E quanto à festa aqui propriamente dita, também recém iniciou, tivemos a oportunidade de participar da abertura, acho que foi muito bom. Participamos do desfile de carros alegóricos, eu gostei do desfile. Claro que, como foi o primeiro, alguns ajustes têm que ser feitos. Concordo com o vereador Cassina, que principalmente tem que corrigir a questão do horário, que realmente a questão do horário talvez tenha sido um pouco de desconforto para o público. Exatamente, o público no primeiro desfile estava previsto para as 20 horas, acabou atrasando, né? Bastante. Então mas eu acho que não tirou o brilho do desfile. Claro. Eu achei a temática muito bonita, eu gostei do desfile. Quanto à localização na Praça de Castro, talvez aguardar mais um pouco, mais alguns desfiles, para termos uma posição mais concreta. E dos pavilhões, nós já damos uma volta no dia de hoje, também constatamos que, a princípio, está bem distribuído, mas com certeza não conseguimos ainda passar tudo ele, e aos poucos nós vamos conhecendo. Mas eu acho que vai ser uma boa festa, seguramente. Temos aí também uma forte feira agroindustrial também, tem sido bastante prestigiada, para a gurizada aí, não só a gurizada, tem muitos adultos que gostam também, o Museu do Videogame, que passa por diversas regiões do país, está na Festa da Uva também, é outra atração. Não é para nós, né? Daqui a pouco não vamos se interessar muito, mas ao longo dos programas nós vamos dando
algumas passeadas aí citando de forma esparsa as atrações. Também o espetáculo Som e Luz, que é sempre muito aguardado durante as festas da uva. Já se agendaram aí com os familiares? É o seguinte, ó, quando se chega a uma determinada idade, a gente tem dificuldade de se lembrar de coisas da semana passada. Mas aquelas de 40, 50 anos atrás, a gente lembra como se fosse hoje. Então eu, particularmente, me lembro que fui assistir Festa da Uva, fui uma ou duas vezes lá onde é a prefeitura hoje, né? Os pavilhões. Centro administrativo, foi inaugurado para isso. Administrativo que eram os antigos pavilhões da Festa da Uva, Exatamente. Então, foi inaugurado em 54, eu tinha 7 anos, pelo presidente Getúlio Vargas. Lembro como se fosse hoje da morte dele. Foi uma comoção nacional. Eu me lembro que... Mas isso pós-Festa da Uva já, em agosto? Logo depois. Logo depois, né? Então, nós acompanhávamos pelo rádio, porque televisão nem falar naquele tempo, né? Quando deu a notícia, eu me lembro que a minha mãe se dirigiu à janela e chorou copiosamente. Nossa. É marcante, até porque naquela época havia todo um movimento, principalmente da imprensa, comandado pelo ex-governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, e aí ele convoca as pessoas para ir às ruas pedir a queda do então presidente Getúlio Vargas, no que ele se suicida com aquele tiro, inverte, aí se torna uma comoção popular, que é a curiosidade do comportamento massivo em relação à política, né? E o Monumento Nacional do Imigrante foi um resgate do próprio Getúlio Vargas. Exatamente. Um compromisso... Também inaugurado naquela oportunidade. Também naquela oportunidade, em 54, porque ele tinha um compromisso para compensar os imigrantes pelas barbaridades que aconteceram, não por iniciativa dele, mas a perseguição que havia no pessoal que falava italiano e alemão e japonês não tinha mais. Claro, no contexto da própria Segunda Guerra Mundial, como o Brasil se posiciona contra o eixo pelos aliados, havia aquele preconceito, sobretudo dos chamados colonos, que às vezes exercitavam um dialeto, ou até o próprio idioma do alemão ou italiano. Né? Inclusive, vereador Cassina... José Machado virou Giuseppe Manera. Inclusive, vereador Cassina, essa questão da proibição de falar em italiano e em alemão, muito bem retratado no desfile de carros alegóricos que está acontecendo. Muito bem retratado. É um dos quadros, né? É um dos quadros que está passando. Aliás, muito inteligente e muito bonita essa representação também quanto a essa história. A propósito que se retoma a questão do Monumento Imigrante, na edição passada a Câmara fez, inclusive, uma homenagem reconhecendo familiares daqueles que se envolveram com a própria construção e idealização do Monumento Imigrante, como a família Antônio Caringe, dentre outros. Isso. Vieram aqui familiares no estande da Câmara naquela oportunidade serem homenageados. E aí tem aquela imagem da imigração italiana que chegou aos 140 anos em 2015, tendo agora a Festa da Uva como um ponto culminante, mas virou um monumento de todas as etnias, né? E Caxias do Sul acaba sendo muito isso, não só a figura do italiano, mas todos aqueles que aqui vêm construir a sua vida e contribuir para a prosperidade do município como um todo. Né? Incorporam esse espírito empreendedor, essa tenacidade, que foi forjada com muita dificuldade, né? É um monumento ao imigrante, não diz de qual nacionalidade. Claro, exatamente. É um monumento ao imigrante. Em 1875 houve a imigração italiana, mas já naquela oportunidade já haviam outras nacionalidades vindo junto, né? E depois, mais adiante, então, se incorporaram alemães e lusos brasileiros, polacos e tantos outros. Haviam franceses, ingleses, russos, né? Em menor número, evidente, mas é uma colaboração importante. E depois nós temos os fluxos regionais, o pessoal dos campos de cima da serra, que vem de outros estados, temos os próprios negros, enfim, é impressionante. Tem uma estimativa, a gente cita de uma forma genérica, pelo menos 70% das pessoas não são caxienses natos, né? Como é o caso de vocês que são caxienses, ou seja... Mas, enfim, acaba sendo esse jogo de miscigenação que constrói Caxias. Né? Vocês, por exemplo, caxienses, eu vim de Porto Alegre. Nós temos uma desvantagem. Caxias. Nós temos uma desvantagem que o pessoal não observa e não considera. É que quem vem de fora sempre pega as melhores oportunidades. Porque quem está aqui em Caxias, eu, o Bump,
de um jeito ou do outro, de uma forma ou de outra, nós estamos instalados, estamos fazendo alguma coisa. E quem vem de fora, ele está disponível para qualquer coisa. Se surgir uma vaga boa lá na indústria, um contramestre, alguma coisa, paf, é ele que pega, não é nós, né? Então tem essa vantagem. Eu aqui estou tendo, estou tendo a oportunidade de entrevistar vocês, então acho que estou bem privilegiado. Está aqui bem contemplado. Nesse contexto. Eu acho que é importante se Caxias houve todo esse desenvolvimento. É evidente que quem iniciou foram principalmente os imigrantes italianos. Claro, mas era um arranque, digamos assim. Mas todas essas pessoas que vieram, realmente, eles, como é que diria, pegaram o espírito desses imigrantes italianos e todos ajudaram a construir o que Caxias. Se hoje Caxias é pujante, é forte, com certeza se deve a todos que aqui vieram e lutaram para que isso ocorra. Né? Inclusive, aliás, a festa da uva, né, que o idealizador, quem iniciou a festa da uva, nem foi um imigrante italiano, né? Foi Joaquim Pedro Lisboa. Natural de Rio Pardo. Exatamente. Então, todos que vieram, pelo menos, acho que os italianos foram importantes também de espalhar esse espírito empreendedor e trabalhador de todos aqui vieram. É quase como uma ideia, é fantástico ouvir esses relatos de vocês que têm uma experiência muito maior do que nós, que a cidade acolhe e transforma aqueles que não nasceram aqui em caxienses, né? Isso é muito valoroso. Eu gostaria que nós estamos praticamente encerrando, eu preciso que vocês sejam breves numa saudação final, nesse sentido, de valorizar o nosso espaço aqui. É a 6ª edição consecutiva da Festa da Uva. Desde 2006 praticamente já temos uma tradição da Câmara ter espaço próprio, um stand aqui instalado no mezanino do Centro de Eventos dos Pavilhões. São praticamente 70 metros quadrados com esse estúdio onde gravamos aqui os programas da TV, anexo ao nosso stand. Então, como é que tem sido para vocês também participar, ao mesmo tempo em que vislumbramos um revezamento de vocês? Os vereadores têm prestigiado o stand e procurado interagir com a comunidade aqui, um espaço institucionalizado da Câmara na Festa da Uva. Bem, antes de responder a tua pergunta, acho que nós falávamos sobre os migrantes, não os imigrantes, os migrantes que vieram. Para ter uma ideia, vereador Cassina, se não me falha a memória, o último prefeito caxiense mesmo foi Mansueto Serafini, porque posteriormente veio Mário Vanin, que é de São Marcos, veio Pepe Vargas, que era de Nova Petrópolis, veio José Ivo Sartori, que nasceu em Farroupilha, se criou em Antônio Prado. Hoje temos o Alceu, que é de São José dos Ausentes. E hoje, se nós formos ver na Câmara de Vereadores, eu acredito que metade deles não são nascidos em Caxias do Sul. O próprio presidente que entrevistávamos há pouco, hoje é paranaense. Ed Carlos, é do interior do Paraná, né? Presidente da nossa Câmara. Exatamente. Então, acho que é importante a participação nossa. Dizia muito bem na abertura da Festa da Uva o próprio prefeito, o próprio presidente da festa, que a Festa da Uva não é feita por uma pessoa ou por 2 pessoas, é feita por toda a comunidade. É evidente que vereador também tem o compromisso de trabalhar, de ajudar para que o evento seja de um amplo sucesso. Se a maioria da nossa população ajuda, trabalha, com certeza a obrigação do vereador é muito maior. Obrigado, vereador Cassina. Eu diria também, complementando, que o primeiro prefeito eleito foi em 1947, foi Luciano Corsetti, do PTB. Até então haviam as indicações pelo governo do estado. Então, a grande massa era de fora de Caxias. Vinha indicação lá do Borges de Medeiros, daquela turma lá, né? E eles indicavam o intendente, todos eles de fora de Caxias. Até os nomes das cidades pouco tem a ver com a cultura local. Nós vamos pegar Caxias do Sul, Duque de Caxias, pega Antônio Prado, Dona Isabel, Bento Gonçalves. Então os nomes pouco tem a ver com a região, também por essas indicações que o senhor faz alusão, né? Então a maioria era natural do interior do Rio Grande do Sul, mas muitos estrangeiros também assumiram intendência, né? E o primeiro nativo mesmo foi Luciano Corsetti. Depois então nós tivemos alguns outros, mas caxiense mesmo, Vitório 3 era de Guaporé, assim que eu me lembro. Weber, acho que Weber também era, o Weber acho que era de Caxias. Mas enfim, essa mistura, essa etnia toda que se junta aqui, formar essa massa
laboral tão contundente, tão forte, contamina todo mundo. E esse espaço aqui na Câmara, nós não éramos vereadores, né? Então enaltecemos quem teve a ideia, né? Muito boa ideia. Nós somos de primeiro mandato e eu acho que a ideia foi muito boa porque existem por vezes existem algumas críticas que o vereador não se aproxima da comunidade. Essa é uma bela oportunidade de fazê-lo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Quando os entrevistados são bons, o tempo passa rápido, nós poderíamos ficar aqui até o final da Festa da Uva debatendo. Acho que ficou bem assim, o vereador Bump procurando dar um cenário mais do campo mesmo, o vereador Cassina pegando mais o contexto urbano da indústria e do comércio. Agradeço muito a vocês mesmos. Conversamos então com o vereador Flávio Cassina do PTB, o vereador Raimundo Bump do PSB, o vereador Bump que também preside a Comissão de Agricultura da nossa Câmara de Vereadores. Como sempre, então, convidamos a todos que venham à 31ª edição da nossa Festa da Uva, que segue até 6 de março. Visitem os pavilhões, participem dos eventos e também deem uma passada aqui no estande da nossa Câmara de Vereadores, no mezanino do Centro de Eventos. Temos aqui também quadros expostos alusivos à imigração italiana e a toda essa miscigenação étnica da qual tratamos também ao longo desse programa. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.